Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da MV Sistemas. Hoje nós vamos ver pedido de venda integrado. Para ir no pedido de venda integrado, nós vamos no menu Comercial, Pedidos de Venda, Varejo Integrado. Pedidos de venda integrado. Ao entrar nessa tela, nesse formulário, não há uma necessidade de se utilizar o mouse. Porém, é possível utilizar o mouse, ok? Nessa tela aqui, está sendo solicitado o vendedor. Então, pode ser o código do vendedor, né, se você souber o código. Se não souber o código, eu vou com setinha para o lado e escolho o vendedor que eu quero, ok? Nessa parte aqui, é possível localizar o cliente por CNPJ ou CPF, pelo telefone, pelo código interno dele ou pela descrição dele. Aqui eu posso dar um Ctrl A, né, e digitar, por exemplo, Marcelo. Vou botar aqui MA, pronto. Ele vai me trazer tudo que contém MA, todos os clientes que contêm MA. Com a setinha eu vou passando e escolho o cliente que eu quero. Ao escolher o cliente que eu quero, ele me traz os dados do cliente aqui embaixo, né? Ou seja, endereço, telefone dele. Ele me diz se é um cliente de entrega ou não. Se esse cliente estiver parametrizado dentro dele que ele é um cliente de entrega, automaticamente vem sim. Se não for o caso, o teu usuário, ao fazer uma venda, ele pode colocar sim, e se for o caso, colocar o valor do frete. Essa opção é importantíssima para quem faz entrega, ok? Nesse caso aqui, eu vou cadastrar um cliente, ou seja, eu vou reiniciar a venda, vou dar um Ctrl F5, e vou reiniciar a venda para a gente poder fazer como se fosse cadastrando um cliente novo. Então, vou selecionar meu usuário, meu vendedor, e vou cadastrar um cliente novo, tá vendo? Cadastrar cliente. Então, vou dar um Ctrl N e será aberta a parte de cadastro de cliente. Aqui é possível consultar um cliente por CNPJ ou por CPF. Eu vou consultar o meu CPF, por exemplo. Claro que ele não vai ser apresentado, né, o CPF. Ele vai me trazer os dados do cliente aqui, o nome, a data de nascimento, né, o e-mail principal dele, e aqui embaixo ele abre a opção dos endereços que ele encontrou. Então, aqui são todos os endereços que ele encontrou para esse CPF. Né? Ou seja, o seu usuário pode perguntar para o cliente se o endereço está correto. Se não estiver, ele pode escolher qualquer um e modificar, ou se estiver, ele escolhe e o sistema já joga para cá. Nessa tela aqui também é possível informar a placa do veículo, caso, né, você tenha necessidade de ter uma consulta mais específica para esse cliente saber qual o veículo dele. Isso é muito funcional para o pessoal do setor automotivo. Aqui embaixo, se ele é um cliente, se ele é um fornecedor ou se ele é ambos. Se ele for cliente, só vai aparecer nas vendas. Se ele for fornecedor, só vai aparecer nas entradas. E se ele for ambos, vai aparecer nas vendas e nas entradas. Vou clicar aqui em incluir. Ele vai dizer, ó, cliente cadastrado com sucesso. E já traz na tela preenchido o cliente. Nessa tela, eu posso editar o cliente. Eu posso ver, né, ou seja, o endereço do cliente, como é que faz para chegar, né, no endereço do cliente. Ou eu posso ver a parte financeira do cliente. Isso aqui é mediante a acessos, é mediante a permissões que o gestor do sistema dentro do cliente, dentro da empresa, fará, ok? Bom, para concluir ou para continuar a venda, eu informo meu código de vendedor e clico F1. Eu estou usando o mouse porque eu preciso mostrar onde é que estão os botões, ok? Então, eu vou clicar aqui em F1, ele vai abrir a tela de venda. Nessa tela de venda, eu posso digitar o código interno do produto, eu posso escanear o código de barras, ou eu posso digitar a referência do produto. Então, por exemplo, eu vou digitar o código interno. Ele vai me trazer qual é esse produto. Aqui na tela, ele me mostra o saldo aqui em cima, ó, tem 1.015 unidades. Ele me traz o valor de venda do produto, ok? Ele me pede a quantidade que eu quero vender o produto e já me dá o total. Se o usuário tiver permissão, ele pode dar um desconto percentual ou pode dar um desconto valor, ok? Nesse caso aqui, eu posso clicar direto o F10, né? Ou teclar o F10 mesmo no teclado. Bom,
Aqui também eu posso localizar por uma referência, se eu souber, ou escanear um código de barras, se eu tiver. Se caso eu não tenho nada disso, eu posso teclar F2. Então, eu teclo F2 e o sistema vai abrir a consulta de produtos. Aqui na consulta de produtos, é possível consultar por todos esses campos: referência, descrição, aplicação, fabricante, medida, código de barras e código padrão. A referência, né, seriam as referências dos produtos, ou seja, aquele código do produto, por exemplo, nos fabricantes existentes para aquele produto. Tá? A descrição. A descrição, ela procura contendo da palavra que foi ditado para frente. Existe um caractere coringa chamado porcento que você pode procurar contendo aonde estiver. Então, por exemplo, eu vou botar tom, né? E vou clicar aqui ou teclar F2. Ele vai me trazer tudo que está escrito tom, tá vendo? Mas eu quero, por exemplo, industrial. Nesse caso aqui, se eu não colocar o porcento, ele não vai achar. Ó. Vou colocar industrial, ele vai achar apenas o que começar com industrial. Se eu colocar aqui, por exemplo, porcento, ele vai achar tudo que contenha industrial dentro do sistema, né? Tudo que contiver industrial, ele vai trazer. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira aqui tomada, né, o tom industrial. Eu não preciso colocar porcento, porque o tom ele está no início da palavra. Eu também não preciso colocar a palavra correta, tá? A palavra correta não, desculpa, a palavra completa. Quando eu dou F2, ele vai filtrar tudo. Então, lembrando, se eu quero procurar o que está contendo entre as palavras, eu tenho que botar o coringa porcento. A pesquisa ela é procurada dentro da descrição completa, ou seja, na ordem que ela estiver. Por exemplo, se eu colocar aqui industrial, ó, porcento, industrial, porcento, tomada, ok? Ele não vai localizar, por quê? Porque tem que estar na ordem de cadastro. Então, o cadastro do produto ele é muito importante para a procura dele dentro do sistema, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou botar o tom e vou dar um F2, ele vai trazer tudo. Nessa tela aqui, o vendedor tem acesso a ver a descrição do produto, a aplicação do produto, né, o saldo dele atual. O sistema já organiza em ordem de saldo, ou seja, quem tem mais saldo para quem tem menos saldo. Ele mostra o preço de venda, né? Esses dados aqui ao lado, custo de reposição, o médio contábil markup, ele é mediante ao usuário. Se o usuário tiver permissão, ele consegue ver. Aqui nessa tela, ele vê, por exemplo, as referências e os códigos de barras. Nessa tela, o usuário pode ver as compras desse produto. Exemplo, ele está vendo que está zerado, ele clica aqui em compras. Se caso houver compras para esse produto já feita, ele vai mostrar os pedidos feitos, ou seja, o pedido de compra que ainda não chegou, e as pré-entradas, ou seja, são as notas que já foram faturadas para o seu CNPJ. Então o vendedor tem a capacidade de ver o seguinte: olha, não tenho no estoque, mas eu já tenho um pedido feito para a fábrica. Olha, eu não tenho estoque, mas a nota já está chegando e a data será tal data, que tem a data aqui de emissão, ok? Nessa tela eu consigo ver também as reservas. O que é reserva? Se aqui está zerado o estoque, eu posso clicar aqui em reservas e o sistema vai me dizer aonde está esse produto, por exemplo, num pedido de venda ou numa ordem de serviço. Por quê? Como você pode ter vários vendedores, de repente um vendedor fez lá um orçamento. Dentro do orçamento tem parâmetros que você diz o quanto tempo aquele orçamento aguarda até ser cancelado, isso é um parâmetro do sistema, tá? E enquanto esse orçamento não é cancelado, o sistema reserva aquele produto para que quando aquele cliente retorne, né, tenha o produto para ser vendido para ele. Porém, o vendedor pode estar vendo a reserva e se comunicar com o vendedor que reservou. Olha, fulano, tem um pedido aí, eu posso cancelar o pedido para vender para o meu cliente? Isso aí é uma transação interna e operação da sua loja, ok? Nessa tela aqui, eu posso ver a linha do tempo, se eu tiver acesso. O que é a linha do tempo? É tudo o que aconteceu com esse produto desde quando ele foi cadastrado para cá. Ou seja, tudo que aconteceu para ele. Ou seja, as compras que teve dele, as vendas que teve dele. Né? Aqui, por exemplo, compras, vendas, devoluções de entrada. Tudo fica registrado nessa tela. Lembrando, todo o acesso
é mediante a permissões. Essas permissões quem faz é o usuário administrador ou multiplicador da empresa. Uma outra função que temos aqui nessa tela é a falta. Ou seja, eu estou nesse produto, eu posso registrar uma falta para ele. Claro que a falta tem alguns tipos, né? Ou seja, perdi, ou seja, falta por quê? Preço, ou seja, perdi venda, porque na verdade não é só falta. Aqui a gente coloca para vendas perdidas e para falta, né? Então, nesse caso aqui, o preço é porque você perdeu a venda. Então, perdeu a venda por quê? Por causa do preço. Qual é a quantidade que você perdeu, né? Você perdeu porque não tinha saldo. Qual é a quantidade? Você perdeu porque o produto não estava cadastrado. Nesse caso, quando você clicar, ele abre aqui para você digitar o produto que não está cadastrado, claro, para você ter uma análise. Ou realmente é uma falta e quanto que está faltando dentro do teu estoque. Ao informar essa operação, o gestor de compras, por exemplo, quando for fazer uma compra, ele tem lá o relatório de faltas ou vendas perdidas e até na pré-compra ele consegue ter essa análise, ok? Dentro dessa tela é possível fazer uma venda direta, ou seja, se eu clicar aqui no Alt V, eu vou fazer essa simulação para vocês verem, ok? Ele volta para a tela e aí eu consigo colocar a quantidade. Existe uma outra opção que é o pré-selecionar. Por exemplo, eu quero vender esse produto. Eu venho aqui, ó, selecionar. Eu dou um Alt P e ele me pede a quantidade que eu quero estar vendendo. Uma unidade. Aqui, por exemplo, a mesma coisa. Eu dou Alt P e vendo uma unidade. Ao eu fazer isso, aqui nessa abinha, ao fazer isso, eu já estou pré-selecionando o produto. Então, eu já selecionei tudo, dou um ESC, automaticamente os produtos que eu selecionei vêm para cá, ok? Ah, eu quero editar. O cliente, por exemplo, não quer uma unidade desse produto. Sem problema. Aqui nessa grade eu clico 2 vezes, o produto vem para a linha superior e eu modifico a quantidade. O cliente não quer desse aqui 2, ele quer uma. Mesmo esquema. Clico 2 vezes, coloco uma unidade e pronto, já refez. Para quem trabalha com tabelas de preço, é possível aqui, por exemplo, aqui está dando 45,74. Nessa tela aqui, é possível ver esse pedido ou esse orçamento nas tabelas existentes. Então, dentro do sistema, é possível criar tabelas de preço e ter seus markups ou markdown de acordo com cada tabela. E o cliente pode ser informado sobre isso. Então, por exemplo, o cliente vai pagar à vista no Pix ou dinheiro, dá 41,04. Eu venho aqui, confirmo, o sistema refaz toda a venda, ok? Lembrando que pode ser também amarrado essa tabela à condição de pagamento. Exemplo, se eu escolhi essa tabela de preço e lá na tabela de preço eu disse que só pode receber em dinheiro ou Pix, se o seu caixa tentar passar um cartão de crédito, não vai ser possível, tá? Isso é parâmetro também, ok? Dentro dessa tela, eu posso dar um desconto global, se eu tiver permissão, segue o mesmo critério se é percentual ou valor, ok? Nessa tela, eu posso gravar um pedido ou gravar um orçamento. Vou gravar um orçamento, ou seja, não é uma venda. Então, clico em gravar orçamento, ele me pede uma breve observação se eu quiser e dou OK. Ao fazer isso, o sistema automaticamente grava esse orçamento e me faz a impressão do orçamento em tela. Para quê? Para que seja escolhido em qual impressora vai ser enviado, ok? Bom, se caso o cliente retornar... tem uma outra opção que também está liberada no sistema. Se você estiver conectado ao WhatsApp, ou seja, se você ler o QR Code do seu aparelho da sua loja no WhatsApp, é possível enviar esse orçamento para o WhatsApp do cliente, ok? Vou dar não. E vamos supor que o cliente foi embora e o cliente retornou. O seu vendedor pode resgatar. Ele pode vir aqui, resgatar orçamento. Aqui vão se ter todos os orçamentos até então, aguardando serem transformados em vendas no sistema. Tá? Eu posso localizar pelo nome do cliente, eu posso localizar pelo número do pedido orçamento, eu posso localizar pelo código do vendedor. Então, vamos supor que eu quero localizar pelo nome do cliente, Marcelo. Ok? Dou um Enter, ele vai trazer tudo que tem do Marcelo, ou Marcelo Cruz, que seja, né? Então, se é essa venda, eu clico nela e confirmo. Ao confirmar, o sistema traz para a tela automaticamente o orçamento. Ao trazer o orçamento, é possível fazer modificações ou transformá-los em pedido. Uma vez resgatado esse orçamento, esse pedido que seja, é possível gerar o pedido de vendas. Então, eu clico em gerar pedido. Nesse caso aqui eu posso modificar o que eu quiser, tá?
Posso mudar a tabela, posso mudar o preço, tirar produto. Se eu quiser excluir um produto, eu clico aqui e clico em excluir, né? Nessa tela aqui também não falei, mas aqui embaixo é apresentado os produtos casados. O que é produto casado? São todos aqueles produtos que acima são informados e que são, ou que tenham, desculpa, produtos que sejam casados a ele. Exemplo, eu estou vendendo um óleo, né? Então é possível eu ter que vender um filtro. Ou eu estou vendendo um filtro, é possível eu ter que vender o óleo. Vamos botar numa outra situação. Eu estou vendendo água raiz para material de elétrico ou construção. Eu tenho que vender a estopa, né? Então, isso são produtos casados. O sistema não faz esse casamento sozinho. O administrador tem que fazer o casamento para que isso possa ocorrer, ok? Uma vez feito, então, isso, eu posso vir aqui e gravar o pedido. Quando eu gravo o pedido, ele está me dando uma informação, a condição de pagamento não informada. Isso é parâmetro. Você pode dizer que é obrigatório informar a condição de pagamento para finalizar o pedido de venda, ok? Então, vou vir aqui na condição de pagamento, vou escolher a condição, por exemplo, o dinheiro, e vou gravar o pedido de venda. Quando eu faço a gravação do pedido de venda, ele segue o mesmo raciocínio do orçamento. Só que dessa vez ele libera para o caixa, ele libera para faturar o caixa. Tá? Então, quando é orçamento, ele fica lá aguardando. Quando é pedido de venda, ele libera para faturar no caixa, ok? E também envia por WhatsApp se caso tiver essa configuração, né, feita dentro do sistema. Uma vez feito essa venda, se caso o pedido fique bloqueado, né, esse botão aqui, ó, imprimir pedidos liberados, ele fica habilitado. Ou seja, quando o vendedor escolhe ele aqui, ele habilita. Por que disso? Porque se o pedido ficar bloqueado, ele não vai para o caixa. Algum gestor vai ter que vir aqui e liberar o seu pedido para que você possa faturá-lo. Ou liberar ou rejeitar. Se for rejeitado, você resgata como orçamento, né? Novamente altera. E se for liberado, você imprime ele aqui para dar para o cliente. Isso acontece quando há a necessidade da impressão para o cliente. Tá? Aqui, só recapitulando, eu posso localizar por CNPJ, por telefone ou por código. Aqui eu posso localizar pela descrição, pelo nome, né? Por exemplo, Marcelo Cruz. Vou realizar uma nova venda, ok? Eu venho aqui, confirmar, e vou digitar um produto. Ok? Trouxe esse produto na tela, tá? E vou digitar um outro. E vou localizar um outro. Lembrando que a consulta, enquanto o usuário permanecer na tela, sempre vai vir a última consulta realizada, para que seja adiantado o processo de consulta, beleza? Dentro dessa tela de consulta, é possível, tá? É possível verificar os similares. O que é similar? É produtos que são iguais, de fabricante diferente, por exemplo. Tá? Eu posso aqui clicar do ladinho e ver o saldo desse produto nas lojas. Eu posso clicar aqui em tabela de preço, ver os preços dos produtos. Eu posso clicar aqui em histórico, ver esse produto vendido para esse cliente, ou seja, o que esse cliente já comprou, tá? Desse produto, por exemplo, vou botar aqui, ó. Quando eu clico aqui, eu já vou ver o histórico desse produto para o cliente. Esse histórico só aparece quando é emitido nota, quando é emitido documento fiscal, ok? Pedido e venda não, só quando é emitido documento fiscal. Aqui eu vejo os casados, se caso tenha para esse produto. Eu vejo os códigos de fornecedores e eu vejo as referências e aplicações, se caso tenha desse produto. É possível também o usuário padronizar aqui embaixo qual é a consulta que ele quer que inicie o sistema. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, subconsultas, e escolher que, por exemplo, eu não quero começar com similares. Eu quero começar com as tabelas de preço. A tela, quando eu for consultar novamente, já vai entrar dessa forma. Por exemplo, eu vou dar um ESC aqui e vou reiniciar a venda, para que o sistema recarregue a tela e a gente possa ver como é que vai ficar a consulta nesse processo, ok? Então, vou escolher aqui um código de vendedor e vou dar F2. Tá vendo? Ele já começa aqui com as tabelas de preço. Então, o usuário pode escolher qual é a grade de baixo, qual é a informação de baixo que ele quer iniciar a venda dele, tá? Então, eu vou fazer a venda desse produto aqui e vou gravar orçamento ou vou gravar venda, ok? Aqui no pedido também, só para ficar claro, quando o produto casado ele aparece aqui embaixo, o sistema totaliza a venda aqui em cima, o que o cliente quis,
Aqui embaixo, o produto casado e o total da venda. Isso, de forma prática, o vendedor pode falar assim, olha, sua venda está dando 2,20. Se o senhor levar o que o senhor quer, dá 1,62, mais o produto tal que o senhor deveria levar, dá 2,20. O senhor gostaria de levar o produto? Se caso o cliente não se opor, o vendedor continua a venda. Se caso o cliente se opor, ele clica aqui embaixo no produto casado e depois em excluir. Beleza? Uma outra questão e uma outra pergunta é como é que, por exemplo, eu escolhi um cliente e eu preciso trocar o cliente, por exemplo. Nessa tela aqui, eu clico F9, o sistema retorna para cá e é possível trocar o cliente. Se eu quiser esse cliente mesmo, eu confirmo aqui. Quero editar o cliente. F9, edito o cliente, confirmo o cliente, volto para a venda. Beleza? Bom, essa foi mais uma videoaula da MV Sistemas. Até mais!